Fala aí, rapaz do Zap. Vamos para mais uma resolução de exercícios. Dessa vez uma questão de física que caiu no Enem no ano de 2022 e que diz que em um autódromo os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar uma parede de barreira, na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com a velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como fica a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Bom, como eu sempre digo, sempre que a gente tem uma questão assim que parece meio complexa, a gente pode torná-la menos complexa desenhando, fazendo um esboço mais ou menos do que está acontecendo na situação. Então a gente tem uma opção A, para diminuir o impacto da batida, a gente coloca uma barreira de pneus, ó. Eu vou desenhar esse pontinho. Isso aqui é um carro, hein, rapaz, ó. Eu não sei desenhar um carro, mas isso aqui imagine como um carro. Aí esse carro está indo numa velocidade V e ele vai bater nessa barreira de pneus. Isso aqui é uma barreira de pneus, ok? Barreira de pneus, certo? Barreirinha de pneu. Ele vai bater aqui nessa barreira de pneu e ele vai voltar um pouquinho, ó. O texto diz que ele vai voltar um pouquinho, né? Aqui, ó. Seja mais demorado e o carro retorna com a velocidade reduzida. Então, o V inicial e o V final. O V final sendo menor que o V inicial, correto? Com a velocidade reduzida. Aqui, deixa eu só fazer o desenho aqui, ó. Isso aqui é os pneus, hein, rapaziada? Não sei desenhar, mas vamos lá. Já na segunda opção que ele deu aqui, a outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Então o carro vai vir aqui, ó, provavelmente com a mesma velocidade, vamos dizer que é a V1, né, mesma velocidade. Ele vai bater nesse blocão aqui, ó. Ele vai bater nesse blocão e nesse blocão ele vai ficar. Ó, ele vai bater no blocão e a V0, a V final dele aqui, ó, nesse caso, vai ser 0. Ó, tão demorado, mas não permite a volta do carro. Então ele vai bater aqui e vai ficar. Ó. Pá, bateu, ficou. Certo? Então aqui, ó, comparando a situação de como fica a força média exercício sobre o carro e a potência dissipada. Beleza. Como a gente está tratando com velocidade e tempo, porque assim, ó, ele está falando de tempo também aqui, ó, né? Ó, aqui, ó, a colisão seja mais demorada, tão demorada quanto. Então, a gente está tratando de impulso, né? E o impulso resultante, vamos lembrar lá, o impulso resultante vai ser a força. Não, não. O impulso resultante, no caso, vai ser a variação na quantidade de movimento, né? Só que o impulso também pode ser escrito como a força sobre um determinado tempo. Quando a gente une esses dois elementos aqui, a gente pode unir, vai ficar aqui força vezes variação no tempo vai ser igual a variação na quantidade de movimento. E aqui a gente pode simplesmente substituir nas seguintes situações. Né? Nas duas situações meio que vai ser a mesma coisa, mas vamos substituir alguns valores. Olha só, a gente tem aqui que vamos fazer esse algebrismo aqui, tacar esse tempo aqui para baixo, vai ficar força sendo igual a quantidade de movimento sobre o tempo, correto? Então, na situação A, deixa eu escrever aqui, ó, situação do primeiro exemplo, né? Situação a gente vai ter aqui, ó, a força sendo a massa vezes a velocidade. Como é uma variação na quantidade de movimento, a gente tem que pensar assim, ó, a massa final vezes a velocidade final menos a massa inicial vezes a velocidade inicial, isso tudo sobre a variação no tempo, certo? Só que você vai concordar comigo que a massa é a mesma, porque é o mesmo carro, a gente está tratando do mesmo carro. Então esse aqui a gente pode simplesmente escrever assim, ó. A massa vai ser a gente pode botar a massa em evidência, porque nos dois casos a gente tem a massa, vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial, correto? Isso aqui sobre o tempo. Bom, nesse caso, ele nos diz aqui, ó, vamos voltar aqui um pouco, a barreira de pneus vai ser demorada e retorna com a velocidade reduzida. Então vamos
só a fim de exemplo aqui, ó, imagine que ele esteja vindo com uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? 30 metros por segundo, adotando um referencial positivo, então a gente está partindo do ponto zero, vindo aqui e ele está voltando, ó, a velocidade é positiva aqui, ó, 30 metros por segundo, positivo, e quando ele está voltando aqui é um movimento retrógrado, é um movimento que a gente diz que é retardado, né? Aceleração retardada. Vamos dizer que seja de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, só que negativo. Então o que vai acontecer aqui, ó? A nossa força vai ser a massa vezes a velocidade final, que é, calma aí, velocidade final que é menos, a velocidade final que é menos 10 e menos 10 e menos no caso a velocidade inicial que é positivo, 30. Isso sobre o tempo. Opa. Concorda aqui comigo que então a força daqui vai ser maior? Porque, por exemplo, agora vamos para a situação 2. Eu falei que é maior, mas nem mostrei a situação, apresentei a situação 2, né? Bom, a situação 2 nos diz que a força, agora eu vou só substituir essa parte aqui, ó. A força é a massa multiplicando a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso sobre o tempo. Só que eles têm o mesmo tempo, a gente pode simplesmente cancelar. A gente ignora esse tempo. A força vai ser essa massa que a gente tem, só que a velocidade final que ele nos dá aqui, porque ele para completamente, na verdade, ó, para completamente aqui, mas não permite a volta do carro após a colisão. Ele para e ele bate aqui e fica parado. Então é zero menos a velocidade inicial, que ele começou com a velocidade inicial de 30, né? De 30. Então você vai concordar aqui comigo. Agora vamos adotar valores positivos aqui, né, em quantidade de movimento, que essa velocidade de impacto vai ser maior que essa, porque é só 30, essa aqui é 40, e essa aqui é só 30. Então vamos lá para as alternativas, né? Aqui, ó. A força é maior na colisão da barreira com pneus, já está correta. A força é maior na barreira de blocos, já não pode ser. A força é maior na colisão com a barreira de blocos, não pode ser, já não é. A força é maior na colisão com a barreira de pneus, pode ser. E a força é maior na colisão da barreira com blocos, não. Então vamos para a segunda parte. E a energia dissipada. O que seria energia dissipada? Energia dissipada seria... A gente não precisa nem fazer muita conta, porque, por exemplo, a gente tem um 30 aqui e ela voltou com menos 10, né? Então dissipou menos energia que aqui, ó, né? Tava com 30 foi para zero. É muito simples essa segunda parte aqui, ó, que é da parte da energia dissipada, né? Então, fica aqui gabarito letra A, né? A força é maior na colisão barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão barreira de blocos, que bateu aqui e dissipou toda a energia, enquanto aqui ainda conserva um pouco dessa energia, né? Então, gabarito letra A. Só desencargo de consciência, vamos letra D. A força é maior na colisão de barreira com pneus. E a energia dissipada é maior na barreira com pneus. Não. Então, gabarito letra D mesmo. Letra A, aliás. Espero que tenham gostado e até a próxima.